84. Copy System Capítulo 831. Soifon torna-se o capitão da segunda divisão. Autor, Dragonix. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não se esqueça de conferir o site. Shin deixou o quartel da primeira divisão e retornou ao seu próprio, na segunda divisão. Que bom que vocês duas estão aqui. Tenho algo para lhes contar, disse Shin, vendo Soifon e Orochi juntas. O que foi? Soifon mencionou que você foi ver o velho. O que você estava fazendo na primeira divisão? Perguntou Orochi, com os olhos brilhando com a intensa curiosidade pela qual era conhecida. Era sobre isso que eu vim falar. Estou planejando deixar o cargo de capitão da segunda divisão, então vim contar ao velho Yamamoto, explicou Shin. Você está renunciando ao cargo de capitã? Se você renunciar, quem vai ocupar o seu lugar? Perguntou Orochi, com um tom repentinamente urgente. Espere um minuto. Você não está pensando em me indicar, está? Deixe-me ser clara, eu não quero o cargo. Orochi ergueu as mãos, recusando preventivamente. Shin lançou-lhe um olhar de soslaio e balançou a cabeça negativamente. Você está pensando demais. Acha que eu te conheço tão bem a ponto de ainda te nomear capitão? Posso estar me afastando do cargo, mas ainda tenho uma responsabilidade com este time. O desprezo evidente em sua voz fez a expressão de Orochi se escurecer. Ela o encarou com um brilho perigoso nos olhos. Se houvesse uma espada ao seu alcance, ela poderia tê-lo tentado ou bater ali mesmo. Não se preocupe, não vou te nomear capitão. Quero que Soifon assuma o comando. O olhar de Shin se voltou para Soifon. Eu? Capitã? Acho que não sou adequada, disse Soifon, balançando a cabeça imediatamente. O capitão Shinolad e Orochi seriam escolhas muito melhores. Eu jamais conseguiria. Ela recusou, acreditando que sua própria força e posição eram insignificantes em comparação aos deles. Soifon como capitã. Não é uma má ideia, disse Orochi, concordando com a cabeça. Fazia todo o sentido. Soifon já desempenhava todas as funções de uma capitã, lidando com todos os problemas, grandes e pequenos, da segunda divisão. Não, eu não tenho condições de ser capitã, insistiu Soifon, recusando novamente. Não recuse. Se recusar, como vou me safar dessa? Disse Shin, dando um tapinha no ombro dela. Além disso, ela era a escolha perfeita. Na linha do tempo original, Soifon era a capitã da segunda divisão. Ela já estava lidando com todas as responsabilidades e sua força era mais do que suficiente para superar a de qualquer outro capitão. Não havia ninguém mais adequado para o cargo. Acho que você deveria simplesmente aceitar, Soifon. Honestamente, esse preguiçoso nunca teve vocação para ser capitão. Orochi lançou um olhar significativo para Shin. Um cara que não fazia absolutamente nada. Ele era a última pessoa que deveria estar liderando um esquadrão. Após alguma insistência de Shin e Orochi, Soifon finalmente concordou. Então venha comigo ver o velho. Você será o novo capitão da segunda divisão. Tenho grandes expectativas em relação a você, disse Shin com um sorriso. Soifon ainda estava atordoada. Parecia que ela tinha acabado de se tornar capitã por acaso, e não tinha muita certeza de como tudo aquilo tinha acontecido. A propósito, se Soifon é a capitã, e você? Perguntou Orochi a Shin. Você não pretende se transferir para a quarta divisão, pretende? A expressão de Orochi mudou repentinamente. Se Shin estava planejando ir para a quarta divisão, ela teria que impedi-lo a todo custo. Você está deixando sua imaginação correr solta. Por enquanto, serei apenas um membro comum do esquadrão. É muito mais relaxante. Shin sorriu. Ele não tinha intenção alguma de deixar a segunda divisão. Como oficial sem patente, não teria nenhuma responsabilidade. Não era como se Soifon ousasse lhe dar ordens. Ao ouvir que ele não iria embora, Orochi respirou aliviada. Isso era aceitável. Ela temia que ele abandonasse a segunda divisão completamente. Se ele tivesse tentado, ela teria feito tudo ao seu alcance para impedi-lo, até mesmo obrigá-lo a permanecer como capitão. Vamos lá, Soifon. Venha comigo para a primeira divisão. Para evitar qualquer complicação, Shin levou imediatamente Soifon para ver Yamamoto e explicar a situação. Ao ver a rapidez com que Shin estava agindo, Yamamoto percebeu que ele estava falando sério sobre renunciar. Parece que você já se decidiu. Nesse caso, não vou obrigá-lo a ficar. Yamamoto conhecia bem a personalidade de Shin o suficiente para saber que insistir seria inútil. Uma vez que Shin tomasse uma decisão, não mudaria de ideia. Era melhor simplesmente concordar.
Capitã Soifon, confio que você liderará bem a segunda divisão no futuro, disse Yamamoto, dirigindo-se a Soifon. Não trairei a confiança que o Capitão Shin depositou em mim, respondeu Soifon, com uma expressão séria e determinada. Agora ela era capitã e arcaria com a responsabilidade que o título lhe impunha. Era essa a posição que Shin lhe havia dado, por ele, se não pelo esquadrão. Ela não se permitiria falhar. Anunciarei a mudança de liderança aos outros capitães em tempo oportuno. De agora em diante, você é o capitão da segunda divisão. A autoridade de Yamamoto era absoluta no Gotei 13. Ele não precisava consultar a Central 46 para uma mudança no comando de esquadrão. Ufa, parece que um peso foi tirado dos meus ombros, disse Shin, alongando-se. Capitão Shin, você realmente viu o cargo de capitão como um fardo. Soifon não conseguia entendê-lo. Todos os outros tramavam e lutavam para se tornarem capitães, mas ele estava tão ansioso para desistir. Se você for capitã por tempo suficiente, provavelmente se sentirá como eu, disse Shin a ela. Na verdade, Shin era um dos capitães com mais tempo de serviço no Sereitei. Ao retornar ao quartel do esquadrão, Shin finalmente pôde relaxar abertamente. Bem, ele já vinha relaxando abertamente quando era capitão também. Quero renunciar ao cargo de tenente, anunciou Yorishi repentinamente. Por quê? Shin olhou para ela. Sem motivo específico, simplesmente me deu vontade. Isso é um problema. Não para mim, mas não depende de mim. Você terá que perguntar ao clã Shion e ao velho Yamamoto se eles permitirão. Shin deu de ombros. Agora sou a chefe do clã Shion. Quanto a Yamamoto, contanto que ele não crie dificuldades, ele deve concordar, certo? Disse Yorishi, embora não parecesse muito confiante. Se Yamamoto se recusasse, não havia nada que ela pudesse fazer. E o clã Shion queria que ela permanecesse como tenente, ou melhor ainda, se tornasse capitã. Para o chefe de uma grande família nobre ser uma mera tenente era, aos olhos deles, uma grande desonra. Copy System capítulo 832. Shin presumiu que Yorishi estivesse apenas falando, mas na verdade ela foi falar com Yamamoto sobre sua demissão. O resultado, é claro, foi que Yamamoto recusou. Yorishi voltou com uma expressão sombria no rosto. Estou de mau humor. Vamos treinar. E você não pode revidar, disse Yorishi para Shin. Você quer treinar, mas não me deixa revidar? Quer que eu fique aqui parada deixando você me bater? Shin lançou-lhe um olhar exasperado. Ele não ia ser apenas um saco de pancadas. Ele não era idiota. Mas se você é quem quer apanhar, não me importo de treinar com você. Garanto que ficará satisfeito. Shin sorriu, erguendo o punho como se fosse atacar. Espera aí. Ao ver seu movimento, Yorishi o deteve imediatamente. Uma surra definitivamente não era o que ela queria. E ela sabia que Shin era mais do que capaz de lhe dar uma. As palavras cavalheirismo e pegar leve com uma mulher pareciam não existir em seu dicionário. Não tenho interesse em brigar com você. Tenho trabalho a fazer. Dito isso, Yorishi caminhou em direção ao seu escritório. Shin não acreditava nem por um segundo que ela tivesse algum trabalho de verdade para fazer. Ela nunca tinha feito nada antes. Se de repente começasse a trabalhar agora, Shin seria o primeiro a repreendê-la. Todo o fardo da segunda divisão estava prestes a recair sobre os ombros de Soifon. O tenente da segunda divisão é um preguiçoso. Parece que a Soifon vai passar por maus bocados. Talvez eu devesse encontrar alguém para cuidar da papelada para ela. Na maioria dos esquadrões, o tenente era o mais ocupado, não o capitão. Mas na segunda divisão, o tenente era um preguiçoso. E Soifon jamais forçaria a Yorishi a fazer nada. O futuro da segunda divisão repousava inteiramente sobre os ombros de Soifon. Bem, era a mesma coisa quando Shin era o capitão. Todo o trabalho tinha ficado a cargo de Soifon. Agora, pelo menos, ela finalmente era a capitã. O capitão Shin está aqui? Justo quando Shin procurava um lugar para relaxar, alguém apareceu na segunda divisão procurando por ele. É você, Hanjiku. O que houve? Os olhos de Shin percorreram Matsumoto Hanjiku. Não era que ele não conseguisse controlar o olhar, era simplesmente porque ela era muito atraente. E Hanjiku, você não precisa mais me chamar de capitão. Eu renunciei ao cargo. Você não é mais capitão? Por quê? A notícia foi um choque total para Hanjiku. Porque eu não queria ser um deles. Cedi o cargo a alguém mais adequado. E agora estou completamente livre.
e ele estava realmente livre. Antes, mesmo tendo deixado a maior parte do trabalho para Soifon, ainda havia algumas tarefas específicas de capitão que ele precisava realizar pessoalmente. Agora, ele estava completamente livre. Que pena, disse Rangiku, balançando a cabeça. Mas, pela expressão dele, ficou claro que ele realmente não queria o cargo. Nesse caso, o senhor tem tempo livre agora, não é, Capitão Shin? Gostaria de saber se o senhor teria um momento para me dar algumas dicas. O principal motivo da sua vinda, além de uma pequena questão pessoal, era pedir a orientação dele. Dicas? Claro, estou livre mesmo. Shin disse com um sorriso. Se fosse um homem pedindo sua ajuda, como Itsugaya Toziro, Shin o teria mandado embora. Mas, tratando-se de uma mulher bonita, Shin não se importava nem um pouco. Ao ouvi-lo concordar, Rangiku ficou radiante. Ela estava preocupada que ele recusasse. Tinha exigido muita coragem para pedir, e ser rejeitada teria sido bastante constrangedor. Vamos para o campo de treinamento da segunda divisão, disse Shin. Ele conduziu Rangiku até o campo de treinamento e começou a instruí-la. A força atual de Rangiku não era ruim, ela era bastante talentosa. Comparada a um verdadeiro gênio, talvez ficasse aquém, mas comparada a um estudante médio da academia, ela era definitivamente um prodígio. Rangiku havia pedido orientação em Kido. Ela não conhecia muitos feitiços no momento, principalmente porque tinha acesso limitado a eles. Não era qualquer um que conseguia aprender os Kido mais poderosos. Se Shin não tivesse ido à grande galeria de livros espirituais, ele também não conheceria tantos. Seu Reiatsu atual não é muito forte. Você provavelmente consegue conjurar, no máximo, 2 Kido de alto nível. Shin explicou para Rangiku. Em termos de pressão espiritual, Rangiku não tinha nenhuma vantagem particular. Liberar 2 feitiços de alto nível seria seu limite. Quanto maior o nível do Kido, mais Reiatsu ele consumia. Se ela tentasse usar um Hado no 90 como o Caixão Negro, provavelmente só conseguiria usar um antes de ficar completamente exausta. Ao treiná-la, Shin descobriu que Rangiku era mediana em todos os aspectos, sem grandes fraquezas, mas também sem pontos fortes excepcionais. Quanto à sua habilidade com o Zanpakuto, embora não fosse fraca, também não era particularmente forte. Shin, como me saí? Perguntou Rangiku. Como ele não era mais capitão, ela se sentiu à vontade para usar seu nome. Shin não se importou, mas quando ela perguntou sobre o desempenho dela, ele apenas balançou a cabeça negativamente. Ele não estava muito satisfeito. Ao vê-lo balançar a cabeça negativamente, uma expressão de decepção cruzou o rosto de Rangiku. Ela sabia que não era tão forte assim, mas ver a reação dele ainda era desanimador. Embora você não seja particularmente forte em nenhuma área agora, você tem muito potencial, disse Shin a ela honestamente. Sério? Um toque de alegria surgiu no rosto de Rangiku. Um simples elogio dele já era suficiente para deixá-la feliz. Mas como você quer se desenvolver? Em qual área das suas habilidades você quer melhorar? Eu posso te dar um treinamento específico, disse Shin. Rangiku ponderou suas opções. Zanjutsu, Akuda, ou Ikido, as 4 formas básicas de combate de um Shinigami. Ela já havia desistido da esgrima e do combate corpo a corpo. Conhecia suas próprias limitações, seu físico não era adequado para isso. No fim, Rangiku pediu a Shin que a ensinasse as técnicas de Kido e Shunpo. Copy System capítulo 833 Mais que coisa. Yorishi chegou ao campo de treinamento e encontrou Shin dando instruções a Matsumoto Rangiku. Ela ficou completamente impressionada. Rangiku estava na 10ª divisão, certo? Ela era atualmente a 3ª oficial da 10ª divisão. Era a candidata mais provável para se tornar a próxima tenente, mas então o garoto, Toziro Itsugaya, entrou para o esquadrão e subiu rapidamente na hierarquia para assumir a posição. Uma jogadora da 10ª divisão no campo de treinamento da 2ª divisão. E esse cara é quem está treinando ela. A expressão de Yorishi se fechou. Ela também sabia que Rangiku e Shin tinham um passado em comum. Pelo que Rangiku havia dito, Shin ia salvar uma vez. Bem, você certamente parece relaxado. Yorishi apareceu atrás de Shin tão silenciosa quanto um fantasma, sem emitir o menor ruído. Qualquer outra pessoa teria levado um susto enorme. Shin, no entanto, nem sequer se mexeu. Ele sabia que ela estava lá no momento em que chegou.
Não sou mais capitão. É claro que fico relaxado quando não tenho nada para fazer, disse Shin para Yorishi com um sorriso. Mesmo que você não seja capitão, ainda é membro da segunda divisão. E como membro do elenco, você tem responsabilidades. Aliás, o trabalho é ainda mais árduo. Yorishi disse para Shin. E ela tinha razão. Os membros da segunda divisão tinham muitas responsabilidades. Mas, embora Shin não fosse mais o capitão, todos os membros do esquadrão ainda o respeitavam como se fosse. Ninguém ousaria pedir-lhe nada, o que significava que Shin vivia uma vida tranquila. Soifon não disse uma palavra. Você é o tenente, não deveria se preocupar tanto. Shin acenou com a mão para Yorishi, em tom de desdém. Ah, é mesmo? Eu poderia me tornar capitão num piscar de olhos. Quer apostar que eu não marcharia até aí, assumiria o posto de capitão e depois lhe atribuiria o trabalho mais árduo de toda a segunda divisão? Yorishi lançou um olhar fulminante para Shin, sua voz carregada de uma ameaça brincalhona. É mesmo? Não acredito. Shin realmente não acreditava que Yorishi se tornaria capitã da segunda divisão. Ela detestava o cargo. Como ela poderia aceitá-lo? A menos que de repente parasse de odiar problemas, o que era tão provável quanto o próprio Shin passar a gostar de papelada. Suas personalidades eram simplesmente muito parecidas. Bem, quando se tratava de matar aula, os dois eram praticamente gêmeos. Senhora Yorishi. Nesse instante, Hanjiku interrompeu seu treinamento e caminhou até ela, dirigindo-se a Yorishi com respeito. Dessa vez não vai convidá-lo para tomar um drink. Yorishi olhou para Hanjiku, lembrando-se da última vez que saíram para beber e Shin teve que carregar Hanjiku, que estava bêbada, de volta para casa. Hanjiku parecia um pouco sem jeito. Ela percebeu que Yorishi parecia ter algo contra ela. Ela lançou um olhar furtivo para Shin e teve uma boa ideia do porquê. O que Hanjiku não sabia era que Shin era apenas parte da razão. Um fator muito maior era a diferença entre eles em atributos físicos. Embora Yorishi estivesse longe de ter seios pequenos, ela não chegava aos pés de Hanjiku. Ela era completamente inferior, o que naturalmente azedou seu humor. Não a critique, disse Shin a Yorishi, defendendo Hanjiku. Hanjiku lançou um olhar de gratidão para Shin. Ainda posso pedir conselhos sobre meu treinamento no futuro? Hanjiku perguntou a Shin após um momento de hesitação. Se você quiser aprender, eu posso te ensinar. Você estava praticando seu passo relâmpago, não é? Neste quesito, ouso dizer que sou a melhor da Soul Society, disse Yorishi de repente para Hanjiku. Essa é uma afirmação ousada. Shin lançou um olhar de soslaio para Yorishi. Se autodenominar a melhor? O domínio de Yorishi sobre o passo relâmpago era de fato incrível, rendendo-lhe o título de deusa do relâmpago. Mas comparada a Shin, ela ainda tinha um longo caminho a percorrer. Shin era extremamente poderoso em todos os aspectos. Yorishi realmente não se comparava. Mas quando se tratava de ensinar Hanjiku, ela era mais do que qualificada. Isso não seria muito incômodo? Hanjiku olhou para Yorishi com hesitação. Ela poderia pedir dicas a Shin não apenas porque queria uma desculpa para vê-lo, mas também porque eles se conheciam de certa forma. Mas ela mal conhecia Yorishi, e a mulher claramente nutria alguma hostilidade em relação a ela. Não será nenhum problema. Shin é ainda mais alérgico ao trabalho do que eu, disse Yorishi para Hanjiku. No fim, Hanjiku não teve escolha a não ser concordar, embora se sentisse um pouco desanimada. Ela entendia o que Yorishi queria dizer. Parecia que suas chances eram mínimas. Afinal, comparada a Tenente Yorishi, ela sentia que não estava à altura em nenhum aspecto. Em termos de força, não havia comparação. Mesmo sendo tenente, Yorishi sabia que possuía a força de capitã. O único motivo para ela não ter se tornado capitã antes era a presença de Shin, ainda mais forte. Quanto ao porquê de Yorishi ainda ser tenente agora que Shin havia se aposentado, Hanjiku não fazia ideia. Depois disso, Hanjiku deixou a segunda divisão. Ela ainda tinha deveres a cumprir na 10ª divisão, sua agenda estava bastante cheia. O capitão Shin, o capitão Kyoraku e o capitão Ukitake estão aqui para vê-lo. De repente, um membro da segunda divisão veio informar Shin. Embora Shin não fosse mais o capitão, eles ainda estavam acostumados a chamá-lo assim. O que eles estão fazendo aqui? Shin ficou um pouco surpreso, mas os considerava amigos. Já que tinham vindo de tão longe,
Ele não podia simplesmente ignorá-los. Decidiu ir ver o que queriam. Shin, viemos te parabenizar. Kyoraku Shunsui disse assim que viu Shin. Essa congratulação repentina deixou Shin um pouco confuso. Me parabenizar? Por quê? Não me lembro de ter nada para comemorar. Me parabenizar por quê? Para sua gloriosa aposentadoria, é claro. Para se libertar das amarras do cargo de capitão, disse Kyoraku com um sorriso. O próprio Kyoraku achava os deveres de capitão um fardo, mas não podia simplesmente desistir como Shin. Se contasse ao velho Yama que estava se demitindo, o capitão-comandante provavelmente o mataria. Apesar de se referir a Yamamoto de forma casual e às vezes desrespeitosa como o velho Yama, Kyoraku realmente o temia. Afinal, ele era seu professor. Quando Yamamoto fundou a Academia Shino, Kyoraku e o Kitaki estavam entre os primeiros alunos, e ambos haviam sido seus mestres. Você tem razão, isso merece ser comemorado. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Shin. Para ele, o título de capitão não significava nada. Não dê ouvidos a ele. Shin, você estava fazendo um ótimo trabalho como capitão. Por que decidiu renunciar de repente? Perguntou o Kitaki Juziro. Ele era perfeito para o cargo e, se tivesse continuado, poderia até ter se tornado o próximo capitão-comandante. O Kitaki não conseguia entender por que ele simplesmente desistiria de tudo. Copy System capítulo 834. Ao ouvir a pergunta de Kitaki, Shin apenas sorriu. Na maior parte do tempo, eu simplesmente cansei de ser capitão. Vocês não acham isso um saco? Shin perguntou a Kyoraku e o Kitaki. O Kitaki não achava que ser capitão fosse um fardo, mas Kyoraku sentia um profundo senso de camaradagem. Os deveres do capitão eram tão exigentes que mal lhe deixavam tempo para relaxar. Acho que você é o único que acha isso cansativo, Shin, disse o Kitaki finalmente. E eu? Não se esqueça de mim. Também estou cansado de ser capitão, acrescentou Kyoraku imediatamente, virando-se para o Kitaki. Se você está tão cansado disso, por que não vai contar ao mestre Yamamoto? Perguntou o Kitaki. Eu adoraria, mas receio que o velho Yama me mataria na hora, disse Kyoraku com um suspiro. Ele não teve coragem de ir perguntar a Yamamoto. Sabia muito bem como o velho podia ser impaciente. Mesmo tendo se acalmado bastante com o passar dos anos, Kyoraku ainda não ousava provocá-lo. Além disso, não havia muitas pessoas na Soul Society qualificadas para assumir o cargo de capitão no momento. A deserção em massa de capitães anterior havia enfraquecido severamente o Gotei 13. Sinceramente, é uma pena. Mas a escolha é sua, Shin. Não nos cabe tentar mudar sua opinião. O Kitaki ainda achava uma pena que Shin não fosse mais capitão. Depois disso, Kyoraku e o Kitaki não ficaram muito tempo. Eles vieram para descobrir por que Shin havia renunciado. O Kitaki inicialmente ouviu isso como um boato e não conseguia acreditar. Mas acabou sendo verdade. Shin realmente havia desistido de seu posto de capitão. Após cerca de meio mês de preguiça, Shin começou a ser procurado por problemas. O velho Yama enviou alguém para convocá-lo. Tudo bem, vou dar um trato no velho. Shin dirigiu-se ao quartel da primeira divisão. Ao chegar, encontrou Yamamoto ainda trabalhando arduamente. Estou lhe dizendo, velho Yama, você está ficando velho. Trabalha demais. Deveria pensar seriamente em encontrar um sucessor, disse Shin ao atarefado capitão-comandante. Por que você não assume o controle? Yamamoto olhou para Shin. Shin imediatamente se calou. Você só pode estar brincando. Eu nem quero ser capitão, e você quer que eu seja o capitão-comandante? Esse cargo oferece ainda menos liberdade. Muito bem, vamos direto ao assunto. Vejo que você está ocupado Para facilitar, diga-me logo o que você quer. Shin disse a Yamamoto, indo direto ao ponto. Mas antes de mais nada, digo o seguinte, se você me pedir algo que eu não goste, não me culpe por recusar. É melhor você nem pedir do que eu te desrespeitar depois. Shin revelou todas as suas cartas. Eu te chamei aqui porque quero que você vá para a Academia Shino. Quero que você se torne um professor lá, disse Yamamoto a Shin. A franqueza de Shin era algo que Yamamoto apreciava. Ele também não era de rodeios. Você quer que eu seja professor na Academia Shino? Shin ficou surpreso. Ele não esperava que Yamamoto tivesse essa ideia. Tem certeza de que quer que eu dê aulas na Academia Shino? Perguntou Shin.
Há algum problema? Yamamoto olhou para Shin, sem entender o que ele queria dizer. Você não tem medo de que eu influencie negativamente os alunos? Disse Shin com um leve sorriso. Você aceita ou não? Se não estiver disposto, então esqueça. Yamamoto perguntou a Shin novamente. A decisão era dele. Mesmo que ele recusasse, não importava. Mas se aceitasse, seria ótimo. Certo, eu farei isso, Shin acenou com a cabeça para Yamamoto. Afinal, sempre gostei de desempenhar o papel de mentor. Fico muito feliz em ensinar as pessoas, disse Shin com um sorriso. Ao ouvir as palavras de Shin, Yamamoto começou a se sentir um pouco inquieto. Espero que ele não vire a academia de cabeça para baixo. Muito bem. Nesse caso, não direi mais nada. Aqui está a carta de nomeação. Pega e vá para a academia Shino. Yamamoto entregou a Shin a carta de nomeação que havia preparado com antecedência. Se Shin tivesse recusado, a carta teria sido inútil. Com a carta em mãos, Shin saiu do quartel da primeira divisão. Ao retornar para a segunda divisão, Shin foi recebido com olhares curiosos de Yoruichi e Soifon. Shin-sama, o que eles queriam com você no quartel da primeira divisão? Perguntou Soifon. Sim, surgiu um imprevisto. Agora sou professor na academia Sino, disse Shin, mostrando-lhes a carta de nomeação. Você é professor na academia Shino. Você realmente tem o que é preciso para isso. Yoruichi olhou para Shin, com os olhos cheios de incredulidade. Ei, que olhar é esse? Você acha que eu não tenho perfil para ser professor? Que parte de mim não tem perfil? Perguntou Shin, um pouco irritado com a reação de Yoruichi. Simplesmente não parece uma boa opção. Yoruichi não duvidava da capacidade de Shin para ensinar, ele era um mentor incrível. Sem a orientação dele, nem ela nem Soifon teriam alcançado o nível de força que tinham hoje. Elas eram muito mais fortes agora do que suas versões originais. Mas quando se tratava de responsabilidade, Shin deixava muito a desejar. Ele adorava procrastinar. E se ele estivesse sempre procrastinando enquanto dava aulas? Estou indo para a academia Shino. Falo com vocês mais tarde. Shin arrumou algumas coisas e saiu. Ele vai mesmo embora. Provavelmente foi só um capricho, disse Yoruichi, observando a figura de Shin se afastar. É bom para Shin-sama ter algo para fazer, comentou Soifon. Não, eu preciso ir ver isso. Yoruichi disse de repente, e então entregou todo o seu trabalho para Soifon. Soifon sorriu ironicamente. Parece que sou sempre eu quem cuida dos assuntos da segunda divisão. Por que você está me seguindo? Perguntou Shin, olhando para Yoruichi que vinha atrás dele. Quero ver você ensinando alunos. Na verdade, estou bastante curiosa, disse Yoruichi com um leve sorriso. Curiosa uma ova. Eu já não te dei aula antes. Shin lançou-lhe um olhar. Ela provavelmente só está vindo para o espetáculo. Bem, se ela quiser seguir, que siga. Não é como se eu pudesse me livrar dela de qualquer maneira. E ela não vai atrapalhar. Copy System Capítulo 835 Shin e Yoruichi chegaram à Academia Central de Shinigamis, e Shin imediatamente foi se apresentar com sua carta de nomeação. O capitão comandante da academia era o velho Yamamoto, sempre fora ele, e parecia que sempre seria. Quando a academia foi fundada, Yamamoto ministrava aulas pessoalmente, e foi por isso que a primeira geração de alunos, como Kyoraku Shunsui, se tornaram seus pupilos. Agora, é claro, Yamamoto não dava mais aulas. Não era que ele não quisesse, mas simplesmente não tinha tempo. A senhora também vai se juntar ao grupo como professora, Capitão Yoruichi? Perguntou o instrutor que cuidava da papelada de Shin, sem conseguir se conter. Não, estou aqui apenas para ajudá-lo, disse Yoruichi, lançando um olhar para Shin. Que surpresa! Você se oferecendo para ajudar? O sol já deve ter nascido no oeste, riu Shin. Você quer levar um soco? Yoruichi perguntou de forma ameaçadora, erguendo o punho como se estivesse pronta para atacar. O olhar era genuinamente intimidador. Não, obrigado. Não estou interessado em provar seu punho. Além disso, estou aqui para ensinar, então não me distraia. Dito isso, Shin se retirou. Ele agora era um instrutor de Kido na Academia Central de Shinigamis. Talvez eu devesse me candidatar a professora aqui também? Ponderou Yoruichi. Se ela quisesse,
Yamamoto certamente teria concordado. Mas, após refletir um pouco, ela descartou a ideia. Vir aqui para dar aulas ocasionalmente era uma coisa, mas um compromisso diário. Ela não tinha interesse nisso. Traço. Shin entrou na sala de aula que lhe fora designada. Não era uma aula qualquer. Em comparação com outros aprendizes de Shinigami, esses alunos eram considerados gênios. Essa era a chamada classe de elite. Os formados aqui seriam os melhores candidatos, disputados por todas as equipes. Nesse momento, os alunos na sala de aula olharam para Shin e Yorishi, que entravam, com confusão. Olá, sou sua nova professora e ficarei responsável pelas suas aulas com o Kido. Quanto a ela, você pode simplesmente ignorá-la. Shin olhou para Yorishi enquanto falava. Ao ouvi-lo dizer para a ignorarem, Yorishi lançou-lhe um olhar irritado. Mas como ela estava ali apenas para assistir ao espetáculo, não disse nada e simplesmente encontrou um assento vazio. Nossa, o novo professor é tão bonito. Com certeza. Será que ele tem namorada? Aquele não é o Capitão Shin. Porque ele é professor agora. Alguns alunos reconheceram Shin, e um burburinho de conversa tomou conta da sala. Shin era bastante conhecido no Seireitei. A maioria das pessoas o reconhecia. Sua boa aparência por si só já era suficiente para torná-lo famoso. Não acredito que o Capitão Shin está nos ensinando, disse Kushiki Rukia, com os olhos cheios de admiração. Rukia agora era membro do clã Kushiki. Ela havia nascido no 78º distrito de Rukongai do Sul, Inuzuri, e era a irmã mais nova de Kushiki Izana. Izana, forçada pela pobreza, abandonou Rukia. Mais tarde, ela conheceu e se casou com Kushiki Byakuya e desejava desesperadamente encontrar Rukia para se redimir, mas nunca conseguiu. Exausta pela busca, ela acabou adoecendo e falecendo. Byakuya encontrou Rukia mais tarde e a acolheu no clã Kushiki, tornando-a sua irmã adotiva. TCH, o que ele tem de tão especial? Abara Renji murmurou, com um toque de ciúme na voz ao ver a expressão de adoração de Rukia. O que você sabe? Até o Capitão Kushiki recebeu conselhos do Capitão Shin, retrucou Rukia, lançando um olhar insatisfeito para Renji. Nesse momento, Rukia ainda se referia a Byakuya como Capitão Kushiki, um sinal da distância entre eles. Era compreensível, já que ela havia se juntado ao clã recentemente. Forçá-la a chamá-la de irmã tão cedo era algo para o qual ela claramente não estava preparada. O olhar de Shin percorreu a turma, com um sorriso no rosto. Ele não esperava que sua sala estivesse repleta de tantas futuras celebridades. Rukia poderia ser considerada a protagonista feminina do mundo de Shinigami. Renji era um personagem importante, e havia alguns outros rostos familiares. Posso ser bastante rigoroso no meu método de ensino. Se tiverem alguma reclamação, sintam-se à vontade para sair desta aula, anunciou Shin. Após sua fala, os alunos se calaram, embora os olhos de muitas alunas ainda brilhassem enquanto encaravam. Droga! Agora entendi por que ele queria dar aulas. Ele tem segundas intenções, murmurou Yorishi, infeliz. Naquele momento, Shin não tinha ideia de que havia sido rotulado como alguém com segundas intenções, e nada menos por Yorishi. Siga-me lá fora. Shin saiu, deixando os alunos confusos. Eles não iam ter uma aula teórica. Shin não tinha a intenção de ensinar teoria. Um ano de teoria não os levaria a lugar nenhum. Ele os levaria direto para o treinamento prático de Kido. Sim, Shin foi direto assim. Os alunos, no entanto, ficaram entusiasmados. Há muito tempo que estavam cansados do conhecimento teórico. Shin os conduziu a uma área dedicada ao treinamento de Kido e começou a instruí-los. Mas logo se viu diante de uma situação frustrante e desesperadora. Ele queria ensinar-lhes um pouco de Kido básico, mas eles olhavam com expressões vazias, incapazes de aprender. Você está tentando ensinar Hadouken para eles logo de cara, aos 30 anos? Como eles vão aprender isso? Mesmo que conseguissem, não seriam capazes de conjurá-lo, e Yorishi não pôde deixar de lembrá-lo de lado. Na visão de Shin, a Byakudo na década de 1930 era um Kido de nível baixo. Mas essa era a perspectiva dele. Para esses alunos, o máximo que conseguiam fazer era a do número 1, Shu. Você, mostre o meu Kido que aprendeu. Shin escolheu alguns alunos aleatoriamente e pediu que demonstrassem. Entre eles estavam Abara Renji e Kushiki Rukia, pois suas notas foram as melhores. A do número 1, Shu.
Depois de usar o feitiço, Renji olhou para Shin com um toque de orgulho, ignorando completamente o olhar de "você é idiota" que Shin lhe lançava. Você usa um hada número 1 e se orgulha disso? Não me diga que ser capaz de conjurar um hada número 1 subiu à sua cabeça. Se for esse o caso, você é patético. Impressionante. Isso deve agradar a um Olo, disse Shin com um sorriso. A expressão de Renji congelou. O poder de seu Kido era realmente fraco. Só conseguiu fazer uma pequena marca em um poste de madeira, nem sequer o perfurou. Chamar aquilo de cócegas provavelmente era um elogio. Shin então olhou para os outros. No fim, ele descobriu que todos, incluindo Rukia, eram desqualificados, pelo menos segundo seus padrões. Copy System capítulo 836. Sinceramente, seu Kido é péssimo. Nem sequer é Kido de verdade aos meus olhos, disse Shin friamente aos alunos. Ele não poupou palavras, não havia necessidade. Além disso, estava dizendo a verdade. As habilidades deles eram patéticas. As palavras de Shin deixaram alguns alunos indignados. Um deles não resistiu e disse, então, que tal nos mostrar como é o Kido de verdade, sensei? Shin olhou de relance para o aluno e, em seguida, simplesmente levantou a mão. Ele usou o mesmo hado no 1, Shu. Mas o hado que Shin desferiu atravessou o campo de treinamento de Kido, rasgando a terra. A força descomunal fez os aprendizes de Shinigami se dispersarem, alguns tão aterrorizados que não conseguiam nem ficar de pé. Este nível é quase uma aprovação, disse Shin calmamente aos alunos que estavam prestes a se mijar nas calças. Até mesmo Yorishi, que estava apenas assistindo por diversão, ficou sem palavras. Aquilo foi quase um passe? Para ser honesta, nem ela conseguiria causar tanta destruição com apenas um hado número 1. O poder do Kido dependia da pressão espiritual de cada um. O hado no 1 usado por Shin era provavelmente mais poderoso do que o Kido de alto nível de alguns capitães. Esse é o poder do hado no 1. Os olhos de todos os alunos se arregalaram. Eles sempre acharam que o hado no 1 era muito fraco e queriam aprender um Kido mais forte, mas seu instrutor anterior não os ensinava. Agora, perceberam que não era o feitiço que era fraco, eram eles. Shin, você exagerou um pouco. Talvez tenha que pagar por todos esses danos, disse Yorishi para ele. A expressão antes calma de Shin mudou instantaneamente. O quê? Pagar por isso? Ao saber que teria que pagar, Shin imediatamente reparou todos os danos causados à área. Se Yorishi não tivesse visto com os próprios olhos, teria pensado que o local nunca havia sido danificado. Como você fez isso? Perguntou Yorishi a Shin. Num piscar de olhos, tudo voltou ao normal. Era inacreditável. Qualquer que fosse o poder, Yorishi queria aprendê-lo. Não pergunte. Mesmo que eu lhe contasse, você não conseguiria aprender, então não perca seu tempo, disse Shin, acenando com a mão para Yorishi. Era impossível para ela aprender. Shin usou a liberação Yang para reparar tudo. A liberação Yang podia criar todas as coisas, reparar alguns danos no chão era moleza. Mas se um Shinigami morresse, eu não poderia trazê-lo de volta. Embora eu possa ressuscitar humanos, Shinigamis e almas são outra história. Um Shinigami era essencialmente uma alma. Se fosse morto, sua alma provavelmente se dispersaria por completo, tornando a ressurreição impossível. Tão incrível. Rukia olhou para Shin com admiração. Shin nem sequer sabia que era o ídolo de Rukia. É claro que havia muitas pessoas que admiravam Shin, era possível encontrar muitas delas no Seretei. Sua bela aparência por si só já lhe rendia muitos fãs. Não me importa como vocês aprenderam antes. De agora em diante, o treinamento de Kido de vocês começará do zero, disse Shin a eles. Shin era, na verdade, um excelente professor, pois havia estudado Kido profundamente. Após compreender completamente o Kido, ensiná-lo aos outros tornou-se uma tarefa simples. É claro que, mesmo que a habilidade de ensino de Shin fosse grande, este mundo nunca foi isento de tolos, ou melhor, de pessoas que não eram adequadas para praticar Kido. Para essas pessoas, Shin não podia fazer nada. Uma semana passou num piscar de olhos. Yorishi havia retornado à segunda divisão, expulsa por Shin. Quanto a Shin, ele passou a maior parte do tempo na Academia Central de Shinigamis. Embora tivesse aulas com frequência, Shin achava isso bastante gratificante. Byakuya, você veio me procurar? Shin olhou para Byakuya,
seus lábios se contraindo levemente enquanto seu rosto inexpressivo mostrava uma rara mudança de expressão. Mas a expressão estoica de Byakuya logo retornou. O que você quer? Eu sei que você não gosta de perder tempo, então diga logo. Shin não achava que Byakuya viria vê-lo sem motivo. Preciso de um favor. Quero que você cuide da Kushiki Rukia. Isso mesmo, Byakuya estava lá para usar sua influência a favor de Rukia. Ele queria que Shin lhe desse atenção especial e ajudasse a melhorar sua força. Pensar que essas palavras sairiam da sua boca. Não consigo acreditar. Shin olhou para Byakuya com surpresa. Byakuya era um homem que valorizava as regras acima de tudo, e mesmo assim ele manipulava as coisas dessa maneira. Bem, você sabe, eu não dou nada de graça, disse Shin, apoiando os pés em uma cadeira de rodas. Byakuya entendeu, e foi por isso que lhe trouxe dinheiro desta vez, e bastante, o suficiente para fazer os olhos de Shin brilharem. Tudo bem, eu concordo em cuidar daquela garotinha. Além disso, o talento dela não é nada ruim, Shin assentiu. Certo, se não há mais nada a fazer, pode ir. Não atrapalhe meu trabalho, disse Shin, dispensando Byakuya com um gesto de mão. Ele disse que estava trabalhando, mas na verdade estava dormindo. Byakuya havia interrompido seu descanso. O fato de Shin não tê-lo atacado era um sinal de seu bom humor. Byakuya não disse mais nada e se virou para sair. Agora que Shin havia concordado, ele definitivamente faria isso, dada sua personalidade. Embora não compreendesse Shin completamente, tinha uma noção razoável dele. Afinal, Shin já o havia instruído no passado, e ele sabia que Shin seria um professor dedicado. Pouco depois de Byakuya ter saído, Shin saiu de seu escritório e encontrou Rukia, que estava treinando arduamente. Ao ver Shin, Rukia correu imediatamente até ele e o chamou respeitosamente, Shin-sensei. Não precisa ser tão formal. Eu também não gosto disso. Venha comigo, disse Shin para Rukia. Embora Rukia estivesse um pouco confusa, ela seguiu Shin até um campo de treinamento mais isolado na academia. Eu te trouxe aqui para te dar umas aulas particulares especiais, disse Shin diretamente para Rukia. Rukia ficou agradavelmente surpresa. Shin-sensei estava lhe dando aulas particulares. Ele tinha uma boa impressão dela? Estava satisfeito com ela? Se Shin soubesse o que ela estava pensando, teria dito para ela parar de sonhar. Se Byakuya não o tivesse pago, Shin não teria se incomodado. Se houver algo que você não entenda, pode me perguntar diretamente. Não apenas sobre Kido, mas outras coisas também, disse Shin para Rukia. Já que ele havia aceitado o dinheiro, Shin faria um bom trabalho. Essa era sua reputação. Além disso, ensinar uma tal de Rukia seria fácil para ele. Obrigada, Shin-sensei, disse Rukia, agradecida a Shin. Não precisa agradecer. Sinceramente, foi seu irmão quem me pagou para cuidar de você, disse Shin, olhando para Rukia, que estava agradecida. Copy System capítulo 837. Rukia Kushiki olhou para Shin, atônita. Seu irmão havia pedido a Shin para cuidar dela. Faz sentido, pensou ela. Por que mais o professor Shin me daria atenção especial? Eu não sou particularmente especial, e minhas notas não são tão excepcionais. Não pense demais. Concentre-se apenas no seu treinamento. Seu irmão está investindo um bom dinheiro nisso, então, se você não se dedicar, estará desperdiçando o investimento dele. Shin lembrou. Ele deve estar falando do meu irmão, pensou Rukia, tentando conter o riso. Ela se perguntou qual seria a expressão do seu irmão, estoico e impassível, se ele ouvisse o tom descontraído de Shin. Embora Rukia não fizesse parte do clã Kushiki há muito tempo, ela tinha uma boa compreensão da personalidade de Byakuya. Ele raramente demonstrava qualquer emoção, era como um bloco de gelo. Ele também era obcecado por regras e decoro, algo com que Rukia ainda estava se adaptando. Ainda assim, sua vida agora era completamente diferente do que era antes. Naquela época, até mesmo conseguir comida suficiente era uma luta diária. Seu Reiatsu está muito baixo. Shin observou Rukia desabar, exausta, após conjurar apenas alguns feitiços de Kido. Ele não pôde deixar de se sentir um pouco exasperado. De fato, para muitos Shinigamis, o Reiatsu era uma questão crucial. Nem todos podiam se dar ao luxo de desperdiçar sua energia espiritual como Shin. Rukia baixou a cabeça, envergonhada,
sabendo que não havia correspondido às expectativas dele. Bem, continue praticando. Shin suspirou. Parecia que ganhar o dinheiro de Byakuya não seria fácil. Vamos comer alguma coisa, disse Shin para Rukia. Os olhos dela se arregalaram em surpresa. O que? Você não quer ir? Se não, então esquece, disse Shin, ao ver sua expressão de choque. Para os ceifadores de almas, comer era mais uma questão de satisfazer um desejo do que uma necessidade. Eles conseguiam sobreviver simplesmente absorvendo partículas espirituais do ar. Claro, isso só se aplicava aos ceifadores de almas. Almas comuns ainda morreriam de fome se não comessem. Elas não conseguiriam sobreviver apenas com partículas espirituais. Adoraria. Rukia assentiu com entusiasmo. Shin era seu ídolo. Como ela poderia recusar a chance de comer com ele? Ela o seguiu imediatamente. Shin conduziu Rukia para fora da academia Shino. Nos dias que se seguiram, o tempo livre de Shin foi preenchido com a nova tarefa de dar aulas particulares para Rukia. Embora suas habilidades ainda fossem deficientes, ela era uma aluna aplicada e dedicada. Capitão Shin, já faz um tempo. Certo dia, Shin encontrou Aizen, que ocasionalmente vinha à academia Shino para dar aulas. Na verdade, outros capitães às vezes davam palestras na academia, em parte a pedido do velho Yamamoto, mas também por motivos próprios. Era simples, na verdade. Ao lecionar na academia, eles podiam descobrir novos talentos promissores e recrutá-los para seus times com antecedência. Era uma situação vantajosa para todos. Capitão Aizen, eu não sou mais capitão, respondeu Shin. E, no meu coração, você sempre será o Capitão Shin. É uma pena que tenha renunciado. Você poderia até ter tido uma chance de se tornar capitão comandante, disse Aizen, balançando a cabeça como se estivesse genuinamente desapontado por Shin. E, você realmente acha que é uma pena? Imagino que se eu me tornasse capitão comandante, você é que perderia o sono à noite. Shin deu um tapinha no ombro de Aizen, depois se virou e foi embora. Se Shin tivesse se tornado o capitão comandante, Aizen provavelmente teria fugido da Soul Society da noite para o dia. Ele se perguntava quão avançada estava a pesquisa de Aizen sobre o Ojuku. Shin estava ansioso para que Aizen concluísse seu trabalho. Só então ele poderia copiar as habilidades do Ojuku para si mesmo. Ele realmente cobiçava seu poder. Honestamente, no mundo dos Shinigamis, o Ojuku era um item que desequilibrava o jogo. Era simplesmente muito poderoso. Aizen observou a figura de Shin se afastar, depois se virou e foi embora. Ao retornar ao seu escritório, Shin encontrou Yorishi sentada, esperando por ele. Ela ergueu os olhos quando ele entrou. Então você realmente decidiu fazer deste lugar a sua casa, hein? Disse Yorishi, olhando para Shin. Desde que Shin chegou à academia Sino, ele morava ali, sem nunca mais sair. O que atrás aqui? Perguntou Shin. Yorishi ergueu uma sobrancelha. Não posso vir só para te ver. Claro que pode. Não é como se eu fosse o dono da academia Shino. E se fosse o seu, você realmente tentaria me impedir de entrar? Yorishi revirou os olhos. Com certeza. Se este lugar fosse meu, você estaria banido sem dúvida, Shin assentiu. Você deveria estar ajudando a Soifon com o trabalho dela agora. A pobre garota provavelmente está afogada em papeladas sozinha. Se eu fosse ela, já teria substituído um tenente incompetente como você há muito tempo. Quem me dera. Você acha mesmo que eu quero ser tenente? Yorishi retrucou. Sinceramente, Yorishi não tinha apego ao seu cargo. Ela não se importava particularmente com poder ou autoridade. Se tivesse, poderia ter se tornado capitã quando Shin se aposentou, mas não o fez. Então, por quanto tempo você pretende ficar na academia? Perguntou Shin a ela. Não tenho certeza. Que tal eu ir embora quando você for? Yorishi já havia decidido ficar na academia por um tempo. Você vai embora quando eu for embora. Shin olhou para ela. Qual é o problema? Yorishi ergueu uma sobrancelha. Sem problema, mas já que você está aqui, não posso simplesmente deixá-lo sentado sem fazer nada. Preciso encontrar algo para você fazer. Enquanto Shin falava, um sorriso surgiu em seus lábios. A expressão de Yorishi oscilou por um instante, mas ela não pareceu particularmente incomodada. Claro. Você pode providenciar o que quiser para mim. Sério? Shin olhou para Yorishi surpreso.
Ele tinha dito aquilo principalmente para fazê-la ir embora, pensando que ela fugiria ao ouvir falar de trabalho. Mas, para sua surpresa, ela realmente concordou. Bem, já que ela concordou, não havia necessidade de ser educado. Ainda bem que ela estava ali para ajudar. Com Yorishi por perto, dar aula seria muito mais fácil. Ele já estava ficando cansado disso. Parecia que ela tinha chegado bem na hora de resolver seus problemas. Copy System capítulo 838. Eu devia saber que não devia ter vindo te procurar. Você só estava tentando se livrar de mim, não é? Yorishi lançou um olhar fulminante para Shin. A essa altura, ela era praticamente uma professora em tempo integral. Todo o trabalho havia sido despejado sobre ela, enquanto Shin, o professor de verdade, tinha bastante tempo para relaxar. Você tem razão, eu estava. Então, você vai embora. Shin assentiu com um sorriso. É claro que ele estava apenas brincando. Como ele poderia deixar Yorishi ir agora? A chegada dela foi uma dádiva divina. Com a ajuda dela, a vida de Shin ficou muito mais fácil. Se ela fosse embora, quem dividiria o fardo? Tudo bem, estou indo embora agora mesmo. Yorishi se levantou bufando e caminhou em direção à porta. Shin observou a partir, com uma leve arqueada de sobrancelha, mas não fez nenhum movimento para impedi-la. Exatamente como ele esperava. Yorishi, que estava prestes a sair, de repente voltou. Ela voltou para ele furiosa, com uma expressão que misturava raiva e divertimento. Você realmente não vai me pedir para ficar? Eu já fiz tanta coisa por você, sabia? Você é tão insensível. Porque eu sabia que você voltaria. Porque eu me daria ao trabalho. Shin abriu os braços e disse, tudo bem, vamos deixar isso para lá. Você pode substituir minha aula hoje. Eu tenho um compromisso, disse Shin para Yorishi. Tem alguma coisa para fazer? O que é desta vez? Conte-me sua última desculpa. Sabe qual é o meu maior prazer ultimamente? Ver você inventar novas desculpas. Yorishi disse para Shin. Não estou me sentindo bem. Não estou com muita disposição para dar aula hoje. Então você poderia me substituir? Não é como se você tivesse algo melhor para fazer, disse Shin, com uma expressão de fraqueza no rosto. Há pouco tempo, ele estava cheio de energia. Agora, num piscar de olhos, parecia estar à beira da morte. A transformação foi quase instantânea. Sua atuação é péssima. Estou quase impressionada, Yorishi não pôde deixar de dizer. Por favor, Yorishi. Eu vou compensar você, prometo, disse Shin, levantando-se e dando um tapinha no ombro dela. E qual é exatamente essa recompensa? Você não está apenas me fazendo mais uma promessa vazia, está? Você já fez tantas dessas. Yorishi disse a Shin, visivelmente irritada. Ela estava cansada de suas promessas vazias. Desta vez, você pode dizer o preço. Contanto que não seja muito exorbitante, eu aceito qualquer coisa. Que tal? Estou sendo sincero, não é? Shin falou rapidamente, na esperança de convencê-lo a dar aula para que ele pudesse voltar a matar aula. Tudo bem, vou confiar em você mais uma vez. Mas não ouse voltar atrás na sua palavra. Se fizer isso, não me culpe pelo que acontecer depois. Yorishi ergueu o punho, ameaçando-o. Shin ignorou completamente a ameaça dela. Ele sabia que ela só estava tentando assustá-lo. Ela não faria nada de fato. Até logo, Yorishi. Pode dar a aula no meu lugar. Dito isso, Shin desapareceu num instante. Eu sou uma verdadeira trabalhadora incansável, suspirou Yorishi para si mesma. Se Soifun a ouvisse agora, provavelmente choraria muito. Comparada a Yorishi, Soifun era quem estava realmente sobrecarregada de trabalho. Yorishi então foi para a turma de elite que Shin estava lecionando. Ao vê-la entrar, alguns dos alunos demonstraram decepção. Ela de Yorishi de novo. Com licença, senhora Yorishi, mas onde está o professor Shin? Perguntou Rukia Kushiki, levantando-se. Yorishi olhou para o cabelo encaracolado de Ruki e disse irritada, ele disse que está doente. Como eu vou saber o que realmente está acontecendo? Eu vou te ensinar hoje. Vamos trabalhar no seu passo relâmpago. Ah, o professor Shin está doente. Disse Rukia, com a voz carregada de preocupação. Yorishi olhou para Rukia com um olhar perplexo. Ela realmente acreditou nele? Que ingênua. Espera aí, porque a Rukia está tão preocupada com aquele cara estar doente? Yorishi pensou em como Shin vinha dando aulas particulares para Rukia ultimamente, e seu humor azedou. É claro que Yorishi sabia porque Shin estava ensinando Rukia.
era porque um certo capitão de semblante sério havia lhe pedido. E um simples pedido não seria suficiente. Shin não trabalhava de graça. O rei do gelo devia tê-lo pago, e provavelmente muito. Mas agora, Yorishi estava subitamente irritada com Byakuya-Kushiki. Ela teria que ir lá lhe dar uma lição um dia desses. E ela tinha forças para sustentar esse pensamento. Derrotar Byakuya seria fácil para ela. Quanto a Shin, ele estava, obviamente, perfeitamente bem. Estava aproveitando seu tempo livre. Como poderia haver algo de errado com ele? Ele estava tirando uma soneca em um canto remoto da Academia Shino, um lugar onde ninguém o encontraria. Boom! Ao ouvir uma forte explosão nas proximidades, Shin, que estava dormindo de olhos fechados, franziu a testa e olhou naquela direção. Que barulho, disse Shin, irritado. Ah! Uma garota baixinha que estava por perto se assustou e olhou para Shin em pânico. Desculpe, eu não sabia que havia alguém aqui, disse Inamori Momo, inclinando a cabeça em sinal de desculpas. Ela sempre praticara ali, sem nunca esperar encontrar um estranho. Então é você. Shin reconheceu Inamori. Ao que parece, Momo não era muito popular na história original. Você é o professor Shin? Inamori olhou para Shin e o reconheceu. Naquela época, Inamori ainda não havia se formado na academia. Ela e Toziro Itsugaya eram amigos de infância e haviam entrado juntos na academia. Mas Itsugaya se formou em apenas um ano e agora estava perto de se tornar capitão. Inamori, por outro lado, ainda estava muito atrás. No entanto, Inamori acabaria por se tornar tenente, o que significava que ela tinha algum talento. Estou tentando descansar aqui. Encontre outro lugar para praticar seu Kido. Não me perturbe, disse Shin, dispensando-a com um gesto antes de se deitar novamente. Mas Inamori não foi embora. Em vez disso, caminhou até Shin, com um olhar hesitante e nervoso no rosto, como se tivesse algo a dizer. Se você tem algo a dizer, diga. Se não, vá embora, disse Shin sem abrir os olhos, mas ele sabia exatamente o que ela estava fazendo. Embora não soubesse o que ela queria, ele imaginou que ela tivesse um pedido para ele. Copy System capítulo 839. Após um momento de hesitação, Inamori Momo curvou-se profundamente diante de Shin. Mestre Shin, começou ela, seria uma honra receber sua orientação. Ponto de interrogação. Shin abriu os olhos, olhou para ela e depois os fechou novamente. Não estou interessado. Era hora dele relaxar, e ele não tinha a menor intenção de dar aula para um aluno qualquer. Então ele recusou. Uma expressão de decepção cruzou o rosto de Inamori. Ela já esperava por isso, mas a rejeição ainda a magoou. Tudo bem, não perturbe meu descanso, disse Shin, dispensando-a com um gesto de mão. Peço desculpas por incomodá-la. Já vou embora, disse Inamori rapidamente, virando-se para sair. Espere. A voz de Shin a deteve justamente quando ela estava prestes a sair. Um lampejo de esperança surgiu no rosto de Inamori. Será que ele havia mudado de ideia? Será que ele iria mesmo ensiná-la, afinal? Mas ela estava se precipitando. Shin não havia mencionado nada sobre ensiná-la, e essa ideia nem sequer lhe passara pela cabeça. Você ainda não se formou na Academia Shino, não é? Shin perguntou a ela. Se ela já tivesse se formado, não estaria mais aqui. Sua presença significava que ela ainda era estudante. Não, mestre Shin. Vou me formar em breve, mas sinto que minhas habilidades ainda precisam melhorar. Quero me tornar mais forte, respondeu Inamori com um aceno sério de cabeça. Se o mestre Shin pudesse me dar apenas um pouco de orientação, eu ficaria mais do que satisfeita, acrescentou ela, com os olhos brilhando de esperança. Ao ser observada com tamanha expectativa por uma jovem garota, Shin achou difícil recusar. Que tal o seguinte? Se você estiver disposto a preparar algumas refeições para mim, não me importo de lhe dar algumas dicas, supondo que você tem algum talento. Shin disse para Inamori. Ao ouvir a resposta, ela quase pulou de alegria. Obrigada, mestre Shin. Inamori sentiu sinceramente, depois se virou e saiu apressadamente. Será que ela vai mesmo fazer meu almoço? Shin deitou-se novamente. Se isso significasse uma vida mais confortável, ele não se importaria de perder um pouco de tempo ensinando-a. Mas tudo dependia do talento dela. Se ela fosse incompetente, não valeria a pena o seu esforço. Na história original, Inamori nunca se destacou de verdade. Ela era uma pessoa comum, sem nenhum momento particularmente brilhante.
Não demorou muito para Inamori retornar, desta vez carregando um grande pacote que era claramente uma lancheira. Preparei isto para você. Espero que goste, Mestre Shin, disse ela, olhando para ele com expectativa. Os olhos de Shin brilharam. O aroma por si só foi suficiente para despertar seu interesse. O almoço preparado por Inamori foi suntuoso, com todos os tipos de carne, macarrão e arroz, e em abundância. Enquanto Shin começava a comer, Inamori observava nervosamente, na esperança de que ele ficasse satisfeito. Nada mal. Após dar algumas mordidas, Shin percebeu que as habilidades culinárias dela eram quase tão boas quanto as de Mikoto. Ele ficou mais do que satisfeito. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Ensinar Inamori talvez não fosse uma má ideia. E não era apenas por causa da comida deliciosa dela. Havia outros motivos. Inamori não era totalmente inútil para ele. Ela poderia se revelar um recurso valioso no futuro. Estou bastante satisfeito. Não me importo de continuar te ensinando daqui para frente. Shin olhou de relance para Inamori. Suas habilidades não eram impressionantes. Pelo menos, aos olhos dele, ela era lamentavelmente fraca. Provavelmente teria dificuldades contra qualquer Olou minimamente forte. Mas, entre seus pares, as habilidades de Inamori provavelmente eram muito boas. O que você quer aprender? Shin perguntou a ela. Quero aprender Kido, respondeu ela imediatamente. Era sua área de maior domínio e aquela que ela mais desejava aprimorar. Inamori era de fato uma especialista em Kido. Suas outras habilidades não eram particularmente excepcionais, mas ela se destacava em Kido. Aprender Kido não tem problema. Pegue isto e estude primeiro. Shin entregou-lhe um livro sobre o assunto. Continha alguns feitiços Kido de nível baixo e médio, especificamente, a de Byakudo até o número 50. Esses objetos não tinham muito valor para Shin, mas para Inamori, eram inestimáveis. Ela ficou estupefata ao ver o conteúdo. Isso foi incrivelmente generoso. Se ela conseguisse dominar essas habilidades, tornar-se tenente estaria ao seu alcance. Estude por conta própria por enquanto. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Shin disse para Inamori. Essas eram técnicas que Inamori nunca tinha visto antes. Para dominá-las, ela sem dúvida precisaria da orientação de Shin. Se ele não a ensinasse, ela talvez nunca conseguisse aprendê-las todas. Aprender Kido, mesmo em seu nível mais básico, não era fácil. Era uma das artes marciais fundamentais de um Shinigami, algo que todos eles conheciam. Mas saber e dominar eram duas coisas diferentes. Muitos conheciam o básico, mas poucos eram verdadeiramente proficientes. Depois, enquanto Shin comia o almoço que Inamori havia preparado, ela começou a estudar o Kido que ele lhe dera. Sempre que tinha uma dúvida, perguntava a ele, e Shin, tendo aceitado sua comida, não hesitava em dar explicações. Afinal, ele não podia simplesmente aceitar sua comida sem dar algo em troca. A do número 31, Chacal. Inamori lançou o feitiço, incinerando uma pequena área à sua frente antes de desabar no chão. Sua pressão espiritual é patética. Você não consegue nem lidar com um único chacal. Shin disse, olhando para ela. Desculpe, eu sou muito fraca. Inamori baixou a cabeça em sinal de desculpas, parecendo tão frágil que quase dava a impressão de que Shin estava intimidando. Esqueça isso. Continue trabalhando duro. Shin não disse mais nada. A falta de pressão espiritual não era algo que ela pudesse resolver facilmente. O potencial de algumas pessoas era determinado desde o nascimento. A pressão espiritual de Inamori não era fraca por natureza, pelo menos não em comparação com almas comuns. Mas quando comparada a um verdadeiro prodígio, ela estava muito atrás. Ela não era nenhum gênio, apenas uma garota comum. Se quisesse se tornar mais forte, teria que compensar isso com muito trabalho. Copy System capítulo 840. Após um momento de hesitação, Inamori Momo fez uma reverência profunda para Shin. Mestre Shin, começou, seria uma honra receber sua orientação? Shin abriu os olhos, olhou para ela e depois os fechou novamente. Não estou interessado. Esse era o momento dele para relaxar, e ele não tinha a intenção de ensinar um aluno qualquer. Então ele recusou. Um olhar de decepção cruzou o rosto de Inamori. Ela já esperava por isso, mas a rejeição ainda doía. Tudo bem, não atrapalhe meu descanso, disse Shin, acenando para que ela se afastasse.
Peço desculpas por incomodar. Vou sair agora, disse Inamori rapidamente, virando-se para partir. Espere. A voz de Shin a interrompeu bem quando ela estava prestes a sair. Um lampejo de esperança apareceu no rosto de Inamori. Será que ele mudou de ideia? Será que ele ia ensiná-la afinal? Mas ela estava se adiantando. Shin não tinha dito nada sobre ensiná-la, e esse pensamento nem sequer passou por sua cabeça. Você ainda não se formou na academia Shino, né? Shin perguntou. Se ela já tivesse se formado, não estaria mais ali. Sua presença significava que ainda era uma estudante. Não, mestre Shin. Vou me formar em breve, mas sinto que minhas habilidades ainda estão a faltar. Quero ficar mais forte, respondeu Inamori com um aceno sério. Se o mestre Shin pudesse me oferecer um pouco de orientação, eu ficaria mais do que satisfeita, acrescentou, os olhos brilhando de esperança. Sendo olhada com tanta sinceridade por uma jovem, Shin achava difícil recusar. Que tal isso? Se você estiver disposto a preparar algumas refeições para mim, não me importo de te dar algumas dicas, assumindo que você tem algum talento. Shin disse a Inamori. Ao ouvir a resposta dele, ela quase pulou de alegria. Obrigado, mestre Shin. Inamori sentiu sinceramente, então se virou e saiu apressado. Ela vai mesmo fazer o almoço para mim? Shin deitou de novo. Se isso significasse uma vida mais confortável, ele não se importava de perder um tempo ensinando-a. Mas tudo dependia do talento dela. Se ela fosse um caso perdido, não valeria o tempo dele. Na história original, Inamori nunca se destacou muito. Ela era sem destaque, sem momentos particularmente brilhantes. Não demorou para Inamori voltar, desta vez carregando um grande pacote que claramente era uma lancheira. Eu preparei isso para você. Espero que goste, mestre Shin, disse ela, olhando para ele com expectativa. Os olhos de Shin brilharam. Só o aroma já era suficiente para despertar seu interesse. O almoço que Inamori preparou foi delicioso, com todo tipo de carne, macarrão e arroz, e em abundância. Enquanto Shin começava a comer, Inamori observava nervoso, esperando que ele ficasse satisfeito. Nada mal, de jeito nenhum. Depois de dar algumas mordidas, Shin percebeu que suas habilidades culinárias estavam quase no mesmo nível das de Mikoto. Ele ficou mais do que satisfeito. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Ensinar Inamori talvez não seja uma má ideia. E não era só por causa da comida deliciosa dela. Havia outros motivos. Inamori não era totalmente inútil para ele. Ela pode se mostrar um recurso valioso no futuro. Estou bastante satisfeito. Não me importo de te ensinar a partir de agora. Shin olhou para Inamori. Suas habilidades não eram impressionantes. Pelo menos, aos olhos dele, ela era lamentavelmente fraca. Ela provavelmente teria dificuldade contra qualquer Olo razoavelmente forte. Mas entre seus colegas, as habilidades de Inamori provavelmente eram muito boas. O que você quer aprender? Shin perguntou. Quero aprender, Kido, ela respondeu imediatamente. Era sua área mais forte e a que ela mais queria melhorar. Inamori era, de fato, um especialista em Kido. Suas outras habilidades não eram particularmente notáveis, mas ela se destacava no Kido. Aprender Kido está ótimo. Pegue isso e estude primeiro. Shin lhe entregou um livro sobre o assunto. Continha alguns feitiços Kido de baixo e médio nível, especificamente, a de Byakudo até o número 50. Esses não eram particularmente valiosos para Shin, mas para Inamori, eram inestimáveis. Ela ficou atônita ao ver o conteúdo. Isso foi incrivelmente generoso. Se conseguisse dominar esses elementos, tornar-se tenente estaria ao seu alcance. Estude por conta própria por enquanto. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Shin disse a Inamori. Essas eram técnicas que Inamori nunca tinha encontrado antes. Para dominá-los, sem dúvida precisaria da orientação de Shin. Se ele não a ensinasse, talvez nunca conseguisse aprender todas. Aprender até Kido de baixo nível não era fácil. Era uma das artes fundamentais de combate de um ceifador de almas, algo que todos sabiam. Mas saber e dominar eram coisas diferentes. Muitos conheciam o básico, mas poucos eram realmente proficientes. Depois, enquanto Shin comia o almoço que Inamori havia preparado, ela começou a estudar o Kido que ele lhe dera. Sempre que tinha uma pergunta, fazia perguntas, e Shin, tendo aceitado sua comida, não se segurava nas explicações. Afinal, ele não podia simplesmente pegar a comida dela sem dar algo em troca. A do número 31, Chacal. Inamori lançou o feitiço,
incinerando uma pequena área à sua frente antes de desabar no chão. Sua pressão espiritual é patética. Você nem consegue lidar com um único chacal. Shin disse, olhando para ela. Desculpa, estou fraco demais. Inamori abaixou a cabeça em pedido de desculpas, parecendo tão frágil que quase parecia que Shin estava intimidando. Esquece. Continue trabalhando duro. Shin não disse mais nada. A falta de pressão espiritual não era algo que ela pudesse consertar facilmente. O potencial de algumas pessoas era determinado desde o nascimento. A pressão espiritual de Inamori não era fraca por natureza, pelo menos não comparada às almas comuns. Mas, quando comparada a uma verdadeira prodígio, ela estava muito atrás. Ela não era um gênio, apenas uma garota comum. Se quisesse ficar mais forte, teria que compensar isso com muito trabalho. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.